Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner, e no vídeo de hoje a gente vai distender mais essa base de concentração nos processos de dirigir palavras, né? Nós desorganizamos o organismo para poder informar palavras, né? Então isso é caro, isso é impressionante, isso é formoso, né? Porque sem esse desconhecimento nós não valemos muita coisa, assim, para te falar a verdade. Nós somos massa, carne, osso, né? E filho de alguém, né? Filho do pai, filho da mãe, né? Mas graças a essa desinformação que a gente desorganiza de dentro de nós, desse particípio, com a associação desses empreendimentos sociais, a gente consente existir e valer a existência, né? Então, para dirigir, a gente tem visto na língua portuguesa que a bênção disso tudo, né? O lado consecutivo dessa escala, dessa construção do padrão de desorganizar o organismo, ou seja, um padrão orgânico-lógico, tem na estrutura teórica, né, no quadro de registro, né, tem muita notação científica, né? E essas notações nos ajudam a desconhecer melhor, né, esse lado que nos empreende muito na vida. Porque se a gente desorganiza o nosso organismo para informar algo, essa informação, essa desorganização por informar, tá em toda quadrilha de empregar desorganização. Até porque a gente só opera a direção por entendimento conectivo de respostas. Então, a língua, ela assume essa ela assume essa vocalização, essa direção, essa afirmação. Então tudo isso é muito compromissante, né? Então a gente precisa de assumir esse compromisso. E não é à toa que o conhecimento, ele é difícil, mas ele tá aí para destemperar o tempo todo, né? O tempo todo. E aí você tem condição igual para comer, né? Conhecimento é comida, né? Se você não come, você passa fome, né? Passa a fome para outro sentir, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de algo que aparentemente parece simples, mas muitas pessoas se desencontram com essa simplicidade. Porque o que a gente vai falar hoje é de encontros, encontrar, né? Você consegue encontrar consigo mesmo ou com os vários sigos que seguem você nessa sua formação social, nesse seu ecossistema interior, no seu lado de desinformar a si mesmo
adequações de resoluções de graus interiores para crescer e florescer a partir dessas raízes de dados, de volumes, de encontros. O encontro é uma digestão na nossa vida, né? Ela digesta o tempo e espaço, o módulo e a ação. Ela digesta noção de contato. Então o encontro desencontra a gente a partir da reação desse encontro. Então, como a gente, na natureza de servir as letras por mesas de empregos de associação sílabicas que formam até mesmo pedidos de informações que a gente chama de inteligências técnicas, palavras, receitas de rendimento, para que a gente desencontre na contração orgânica uma operação de atender socialmente essa reação, por reação de encontrar memória nesse dado, nesse quadro, de sustentar um arquivo na nossa atmosfera de dizer e escutar e sentir e acreditar no ser. Nós encontramos, e aí nessa organização de encontros, alguns encontros são destomados pelas tipa e estica audições que fazem encontro na organização por pedir desorganização de nós. A gente está falando das encontros vocálicos e dos encontros consonantais, porque esse arquivo de estrutura lógica, que é o alfabeto, ele se divide em palavras, em letras com uma desinformação notal, que tem um privilégio certo de soar a partir do organismo que soa, que são as vogais, pois elas soam sem obstáculos, e as consoantes, que elas precisam de um certo obstáculo muscular para desenvolver. E aí quando juntas, a gente fica fazendo programação de desfalar o ajuntado, o encontrado. Então a gente consulta encontrando, e esses encontros vocálicos estão nesses armazéns. Nós vamos caminhar por um deles e advertir de que existe isso para o nosso senso comum descomunicar essa comunicação de saber, e até mesmo tentar nos envolver com elas a partir de algumas provas, por que não, né? Algumas sabores, saberes. Então vamos lá. O encontro. Antes de entrar nessa questão dos encontros vocálicos e consonantais propriamente ditos, arranjados pela cientificação dessa construção da linguagem, né, e das suas funções, a gente vai entender o que é encontros, né? E encontros são mudanças, né? Mudanças de perspectivas por validação de aproximação. Então olha só, quando um objeto está caminhando e se aproxima um do outro, o universo, tempo e espaço e o módulo vetorial desses universos desparticiona reações em comum, né? Em comum de encontro nessa razão, né? Então olha só,
a gente tem o incomum de encontro, o incomum de encontro em tempo e espaço, de modo mudar a vetor de sentir reação. Por que eu tô sendo inobjetivo nesse caso? Porque o português fica muito sem graça se você desexplode ele objetivamente. O português perde a sua hierarquia nos nossos votos de provar, de digerir. Então a gente tem um ponto, e esse ponto ele tem uma camada eletrosférica, como se fosse um átomo. E aí, ó, essas camadas são eixos de organização, né? Nós temos esses eixos aqui, ó. Nós temos esse que divide para esse, que divide para esse. E desses eixos a gente tem um movimento, né? E aí tudo isso é vetorial. E esse vetor, ele tem um apanhado de sentidos. Então, olhando de cima para baixo, a gente tem isso daqui, e olhando muito pequenamente, a gente tem essas camadas, né? Essas camadas são você, tempo e espaço. E aí você caminha, ó. E quando você sofre algum encontro nesse caminho, você desvia. Você desvia. Ponto. Só que esse desvio é um verso. São versos. Então a gente tem versos de desvio que compõem ordem na casa. Porque esses versos de desvio, eles às vezes desordenam em níveis quânticos. E aí esses níveis quânticos desinformam o equilíbrio, desinformando o equilíbrio. Como o organismo ele é vivo, ou seja, o que é ser vivo? Ser vivo é fazer isso aqui, ó, ver equilíbrio, é buscar o equilíbrio e ver, ó, isso é ser vivo, é a busca constante pelo equilíbrio. Liberal. Então isso é ser vivo, entendeu? Então o encontro é isso. Agora, na cientificação da vida, a gente desanota nós desanotamos os códons, os nós de desencontrar razões. Então, como a gente desanota isso? A gente mede o desequilíbrio e descontrai pela medida uma força que assegura saber.
da escala. Então isso é medida de segurança. Equilíbrio. E às vezes isso exige uma carga a mais ou a menos dentro dessa nota de construir medida de saber da reação. Ponto. Checkmate. É isso. Isso é encontro. Então, quando a gente quer medir esse encontro, a gente faz um clone dessa vida. Vamos ver de novo o que é vida? Olha só. V I V vivo, viva, a mulher ao homem e ao homem com a mulher, casamento. Ele aqui. A nós aí, só que ainda não, né? Vamos lá. Vamos voltar para o vivo, ao vivo, né? E aí esse vivo, às vezes, quando tá para encontrar com a esposa, a viva, né? Ó, quer ver? Vamos lá. V I V A. Né? Quando tá para encontrar com a esposa, ele fica com medo. E sabe o que ele faz? Ele descarrega um clone. Então ele faz assim, ó. Ele coloca uma armadura. O que é essa armadura? Nessa camada que a gente falou. É uma palavra, é um encontro. Um encontro. É um encontro vocálico ou consonantal. Então isso é estrutura de mediar força. Estrutura de mediar força. Tá vendo, Medeiros? Mediar força. Tá bom. É estrutura de mediar força, não é? Beleza. Mas por que a gente precisa de mediar força? Porque a gente considera o vetor, a palavra viva. Palavra viva. Por que a gente considera a palavra viva? Porque sai de nós. Aqui, ó. Porque desestrutura o nós. Então, palavra viva por nós. E aí, se a gente fizer o nós de cima para baixo, a gente tem o som. Então, tá vendo? Tudo tem uma certa explicação. Então, os encontros são mudanças de perspectivas por validação de aproximação. Então, essa aproximação, ela desmodifica por sentido. Porque a gente está sempre conectado. Quando a gente muda o sentido da conexão, a gente mexe nessa folha aqui, ó. Então a gente amassa a folha. E aí a gente está sempre o tempo todo amassando e buscando desamassar essa folha que representa nós mesmos. Às vezes a gente fica com medo dos amassos e come demasiadamente. Só para vocês entenderem, né? Às vezes ficamos com medo dos amassos dessa folha e comemos demasiadamente. Para quê? Para ficar fortão, né? Só que às vezes a gente encontra um engano, né? Um erro de... E aí aqui a gente tem um erro de
forçar, de sentir a mente. Mas de certa forma existem vários tipos de medos em ronda, porque eles são progressivos e são vivos. Se a gente não organizar palavras para demonstrar o que está acontecendo com a nossa mente, nós demasiaremos a nós mesmos para saber. Nós vamos amassar demasiadamente. Muito cuidado, né? Porque esses encontros eles podem gerar acidentes, né? Ou podem ultrapassar, tá vendo? Encontro e ultrapassagem. Encontros também podem ultrapassar. Então, vou deixar aqui bem clarinho para vocês. Encontros podem ultrapassar. Passar a medida. E aí a ultrapassada em uma hora te alcança. Ok? Ficou claro isso? Que fique claro, porque essa porta aqui, ó, ela para muitas pessoas ela gera medo do desconhecido, e esse medo que ela gera descontrola elas, né? Então a gente tem o descontrole, e aí esse descontrole por medo, ó, faz com que as pessoas ultrapassem os seus sentidos e aí caem no jogo dos 7 erros. Ok? Esse jogo dos 7 erros às vezes acaba deixando as pessoas em né? Em na vida. Com a porta fechada. Bom, então, pesado ou não, isso é muito importante, porque isso modifica estruturas, né? Isso mede mais ou menos a carga de contração que vai nos deixar viver um encontro, ou com nós mesmos, ou com a nossa futura esposa. Nosso futuro esposo, e assim nossa futura família, né? Por quê, pessoal? Porque é assim, né? É assim que a gente, ser humano, se une. Hoje em dia, a complexidade da globalização e dos dados e das travessuras que se encontram nessas rodadas de dados fazem com que as pessoas desacreditem nessa verdade, que ela é a mais preciosa que tem, é a verdade verdadeira, né? Então, que nós não sejamos travessos para desesconder essa verdade, sejamos corajosos, por mais que às vezes os lados de consubstanciação social, coexistência social, no sentido principalmente financeiro e educativo, nos deixem a desejar, né? Nos deixem a portas de desejar, né? Com medos desses encontros e tal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora então na credificação desse juízo, desse valor. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais sem consoantes intermediárias. Então vamos colocar aqui, ó,
sem consoantes intermediárias. Essas sem consoantes intermediárias vai ser o nosso parâmetro para entendimento. Eles acontecem na mesma ou em outra sílaba, sendo classificados em ditongo, tritongo ou hiato. Então nós vamos ter então, se não pode entrar nesse foco, ó, nós vamos gerenciar agora um foco, tá bom, pessoal? Foco. Por quê? Porque a gente instalou um parâmetro. Esse aqui é o pá. Pode pá? Pode, ó. Parametrificou. O que? O foco. Então o foco ele vai fazer assim, ó. O que era assim, ó, o foco vai fazer assim, ó. Ele vai investigar só uma nota de toda a extensão. Ok? A gente vai pegar só essa nota. E essa nota vai ser o encontro vocálico, né? Então nós vamos ter vogais se encontrando. Então, imagina que esse seu filho encontrando, né? Você está assistindo seu filho e seu filho vai se encontrar com alguém. Então você vai assistir ele se encontrar com alguém. Esquece todo o universo ao redor. E aí a gente vai ver o encontro vocálico. Nós temos ditongo, o ditongo, ditom. Então a gente tem dois tons, os tritons de Gó. Então a gente tem 3 tons, 2 tons, e a gente tem o hiato. O que hiato? Vamos lá. Isso quer dizer que quando vogais ou semivogais, sons vocálicos ditos com mesma força, aparecem umas ao lado das outras numa palavra, acontece um encontro vocálico. Então é uma luz diferencial, uma força diferencial, uma medida diferencial por encontro. Se uma consoante aparecer entre vogais ou semivogais, elas deixam de estar juntas e não ocorre um encontro vocálico. Então, tá vendo? Então por isso que a gente tem que ter esse parâmetro, ó, sem consoante. Exemplos: lua. Então aqui a gente tem um encontro vocálico. Lua, madeira, Uruguai, Uai. Encontros vocálicos. Nos hiatos ocorre apenas o encontro de vogais, nunca semivogais. Então, outro parâmetro aqui, ó, hiato, só vogal. Nos hiatos ocorrem apenas o encontro de vogais, nunca de semivogais. E quando fazemos a separação das suas sílabas, cada vogal fica numa sílaba diferente. Só vogal, cada uma em sílaba diferente. Esse é o hiato. Exemplos: álcool, álcool, álcool. Então a gente tem um encontro de 2 Os, porém cada uma em uma sílaba. Um representa o col e o outro o ol. Legal. Navi, ó, vi, ó. Saí, saída.
Nos ditongos ocorre o encontro de uma vogal com uma semivogal. Daqui, ditongo. Um V mais um SV. E quando fazemos a separação das suas sílabas, as duas ficam na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Na mesma mesa. Mesa. Sílaba e tal. Exemplos: papai. Papai. Oi. Não separa. Sabão. Nos tritongos ocorre o encontro semivogal, vogal e semivogal. Sempre nessa ordem. Então a gente tem um SV. Vou mudar de cor. Um SV mais um V mais um SV. E aí, vogal, semivogal, sempre nessa ordem. E quando fazemos a separação das suas sílabas, as três ficam na mesma sílaba. Exemplo: iguais, 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 iguais. A entre o I. Saguão, saguão. Uruguai, Uruguai. Guai, guão, guais. Então, na mesma sílaba. Deve ser mais difícil, né? A gente tem por parâmetro a gente consegue ver quais que são mais simples de acontecer e quais que são menos, né? Como se fosse na natureza mesmo. Então a gente tem um quadro aqui resumindo para nós o que são esses tipos de encontro. Vocálicos. Lembrando que vocálicos, né, tem a ver com o sentido da voz, né? A gente sempre precisa de interpretar que a voz tem rendimento, olha, em plano. Só que esse plano é o plano dos ouvidos, do tremor. Tá vendo como quando fala um tremor? O tremor no subjetivo, ele refere-se ao ouvido, à sensação, a diferença de sensação. E aí a gente tem um nível, tremor, nível. Então, o vocálico, ele faz um nível, uma nivelação, né? O encontro, ele aumenta ou ele desamarra esses arcos de sonoros, né? Então você tem o vó, amarra aqui, ó, ao vó, vó, e aqui a gente tem o encontro. E aí você tem o se atender, o grau, esse grau, se atender o grau, calçou, vai vestir calibrou, né, o que? Esse ponto de ó, e vai aderir, vai destremer o organismo, ó, vai fortalecer, vai encontrar, contar. Tá vendo?
digestão. Tá. Então a gente viu que o ditongo é uma semivogal mais uma vogal, vogal com uma semivogal, V mais SV. Contra o semivogal, tritongo é SV mais V mais SV. Bem mais difícil de acontecer também. E o hiato já é duas vogais juntas. Só vogais, né? Duas vogais. O que são vogais? A, E, I, O e U. Vamos ver se a gente vai dar para pular essa parte. Ditongo. De acordo com a posição da vogal. Assim, vamos... Então a gente tem os ditongos crescentes ou decrescentes. Então vamos anotar aqui. Ditongo. De acordo com uma posição da vogal e da semivogal, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Posição da vogal. Posição da vogal. Ditongo crescente são aqueles em que a semivogal vem antes da vogal. Decrescentes, vogal e semivogal. Então, crescentes, a gente vai ter a semivogal primeiro. Vem antes semivogal. A vogal vem antes da semivogal. Vamos tentar entender a diferença aqui, ó. Igual, uau, guau, igual, quota, 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 patria, tria, meu, herói, herói. Parece que a diferença é muito sensitiva. Tem a ver com o avolumado aqui oral, né? A conexão. De acordo com a pronúncia, os ditongos podem ser orais ou nasais. Orais são os pronunciados apenas pela boca. É o caso de ai, ia, iu, ui, eu. Os ditongos nasais são pronunciados pela boca e pelo nariz. É o caso de em, ai, ui, ai, ui. Entendi. Orais e nasais. Aqui você tem só boca. E aqui eu tenho boca e nariz. Palavras com ditongo. Vamos ver. Automóvel. Automóvel. Então, esse automóvel é um ditongo decrescente. Boi.
decrescente, cai, decrescente, céu, decrescente, Deus, decrescente, eu, decrescente, frequente, agora crescente, ó, frequente, quer dizer que começa de baixo e vai para cima, quente, gratuito, então gratuito também, ó, é um crescente, gratuito, herói decrescente, igual crescente, jeito, tritongo, vamos ver, tritongo a gente vai ter tritongos orais e nasais também. Os tritongos orais são pronunciados apenas pela boca e os nasais são pronunciados pela boca e pelo nariz. Então vou anotar aqui também, ditongos, e aqui tritongos também. Também. Então o tritongo ele não vai ter essa questão de crescente ou decrescente. Por quê? Ele vai ser sempre uma equivalência entre uma vogal sobre duas semivogais. Vamos ver essas palavras que são mais difíceis de aparecer para nós, ó. Apaziguou. Então, gol. Desaguou. Enxaguão. Enxaguei. Enxaguem. Engraçado. O M é uma semivogal? Vamos ver aqui as semivogais. Semivogais são fonemas que se juntam a uma vogal formando com esta uma sílaba. Exemplo: curo. Fonemas que se juntam a uma vogal formando com este uma sílaba. O que a gente acha? Os fonemas I e U são classificados como semivogais quando se juntam a uma vogal e são pronunciados com menos força. Em alguns casos, o fonema I e O também são classificados como semivogais. Que aqui o M, o gu, em. Porque deve ser porque tem som de I, né? Guan. E esse aqui, ele tem nasal, né? O enxaguan, ele é nasal. Deixa eu ver se alguma coisa aqui. No meio da gravação. Parece que o arquiteto está desenvolvendo aqui. Ixi. Aí, parece que tá tudo certo.
nem vi o que aconteceu. Tá, vou mexer mais aqui não, que pode ser que saia da gravação. Tritongo. Então aqui, ó, é uma nasal, guan, chaguan, chaguei. Eu acho que esse M aqui, ó, funciona como semivogal porque tem som de guen, em, né? Iguais, iguais, que deu pra ver direitinho. Guais, guen, guai, guai, quais, quais, quão, saguão. Então, são palavras aqui, ó, com rendimento sufixal radical muito com o ons. Uruguai, Uruguai. Então são tritongões. Vamos pôr isso aqui pra gente lembrar. Triton. Os tons dos gu, góis, góis, algões, algões. Agora o hiato. O hiato é o encontro vocálico mais tranquilo, né? Em que duas vogais se aparecem juntas numa palavra, mas ficam em sílabas diferentes quando se faz a separação de sílabas, né? Sempre lembrar que a separação de sílabas é uma chave para poder definir hiato, né? Hiato. Pô, nessa daqui mesmo, né? Porque o hiato, separação de sílabas, ajuda a definir, certificar, né? Então essa é a questão que a gente faz. Palavra com hiato: afiado, aguia, álcool, álcool, baú, coelho, coelho, dia, elogio, faísca. Então não tem problema nenhum, não, tá tranquilo. Os ditongos e os tritongos não se separam, somente os hiatos. Beleza, só esse que se separa. Separação de sílabas. Pois só o hiato faz isso. Pronto. Encontros vocálicos e consonantais. Os encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais sem consoantes entre elas. Exemplos: mãe, poeta e piada. Os encontros vocálicos são classificados de tongo, tritongo e hiato. Os encontros consonantais a gente vai ver agora. Bom, então a gente viu que são encontros vocálicos. E agora a gente vai ver os consonantais, né? Consonantais. Encontros consonantal é o encontro de consoantes nas palavras sem a presença de vogal entre elas. Então, consonantais, vamos pôr aqui, ó, sem presença de vogal entre o encontro. Então, é só com pai e com mãe, sem vó, né? Sem a presença de vogal entre elas. Exemplo: Atlas, pneu,
Perfeito. Adjetivo. Adjetivo. Os encontros. Lembrando que para ser uma sílaba a gente precisa de ter uma vogal, né? Só que aí essa vogal a gente coloca assim, ó, vogal na periferia da sílaba, ok? Aqui a gente poderia ter colocado também, né? Ó. Quer ver? Não aqui. Parâmetro. Vamos pôr consoante na periferia. Entre aspas, né? Porque nem todas. Só uma atenção. Atlas, pneu e adjetivo. Que é o A e entre A e entre o E. Os encontros consonantais podem ser perfeitos ou imperfeitos. Imperfeitos. Os encontros consonantais perfeitos são aqueles em que as consoantes ficam juntas na mesma sílaba. Então, na mesma sílaba. Quando uma palavra é separada. Esse encontro também é chamado de encontro consonantal puro. Então, olha só. Tranquilo, né? Cliente, treino, plus, pluma, glúten, psicologia. Eu tô achando que essa parte aqui ficou ruim, né? Vou tirar aqui, ficou feio. Acabei de ser levado à razão do erro. Existe muita palavra para poder colocar isso, né? Então, olha só. Cliente, treino, pluma, glúten, psicologia. Esses são encontros perfeitos. Encontros consonantais perfeitos. Os encontros consonantais imperfeitos são aqueles em que as consoantes ficam separadas na separação da sílaba. Esse encontro também é chamado de encontro consonantal disjunto ou disjunto. O exemplo é o ritmo, algema, lista, objeto e sorte, né? Numa única palavra podem ocorrer um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Então, como que chama isso? Exemplo. E os dois. Os dois em luz, destro e destruir. Numa única palavra podem ocorrer um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Palavras que contêm uma consoante seguida das consoantes L ou R geralmente não se separam.
Pera aí. Vamos tentar ver isso aqui com mais rendimento. Vamos pegar esse. Olha só. A gente vai ter aqui, ó, o S e o T aqui, né? Então, ou seja, a gente tem um disjunto, um encontro disjunto, e ao mesmo tempo a gente tem um encontro de um T com um R, que é um encontro perfeito. E em um vetor, né? O lustre ele vetoriza isso. A mesma coisa aqui, ó, destro, ir. Palavras que contenham uma consoante seguida das consoantes L ou R geralmente não se separam. L ou R. Aqui, ó. Esse T seguido do R, ou se fosse o R, não se separam. O mesmo acontece nos encontros consonantais que ocorrem no início das palavras. Palavras com encontro consonantal: blumenau, blusão. Então a gente tem a sua vogal para separar a sílaba, né? Para ser uma sílaba. E na mesma sílaba a gente tem a gente tem o U, que é a vogal. E a gente tem o BL aqui, que é um encontro que formaliza um encontro perfeito, um encontro consonantal perfeito. Já mais aqui pro... Vamos ver se a gente acha. Aqui só tem perfeito. Aqui a gente já achou um imperfeito, ó. O AB. E aqui a gente já tem o S, ó, que também é uma... O AB cinto. Então nessa aqui a gente tem um imperfeito, um encontro consonantal adjunto. Aqui também o admitir, o advogado, a afta, alfa. Então tranquilo, né? Qual a diferença entre encontro consonantal e dígrafo? E agora, o que é dígrafo? Encontro consonantal e dígrafo são diferentes. Enquanto no encontro consonantal todas as consoantes são pronunciadas, no dígrafo o encontro de duas letras resulta na emissão de um único som. Encontro de letras gera ou forma um som. A imagem de duas letras gera uma estação sonora. Vamos ver o exemplo. Na emissão de um único som consonantal. Assim, legal. Vamos fazer essa notação aqui que é importante. Então CH, chá,
chi, 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 li, n, s, 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 gu, ki, ku, ku, ki, gu, ku. São dígrafos. Ah, que legal, né, cara? Porra, é legal. Como se a gente recebesse umas moedinhas, né? Tipo assim, ah, toma esses centavos aqui. É legal. Vamos ver aqui. Lembrando que o G e o K são dígrafos quando, ao ser acompanhados por I ou por I ou I, são dígrafos. O U não é pronunciado, como em águia, águia e questionário, questionário, diferente na língua, na linguiça e tranquilo, diferente de linguiça e tranquilo, 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 linguiça, linguiça. Então, palavras com dígrafos aí, ó. Chave, ave, alho, 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 lho, ando, ando, rim, ando, ri, nha, nha, ser, hot, assado, nascido, nazido, não é nascido, desso, excelente, excelente, dengue, querosene, querosene, aquilo, guitarra. Então é isso é onda, pessoal, né? Tudo isso que a gente está vendo é um acordo. Vamos terminar agora aqui. A gente tem um acordo de ondulação mecânica por desorganização de contração expressiva. Então nós temos lá os músculos da fala, e esses músculos eles são organizados sistematicamente. Qualquer observação dentro dessa sistematicamente que desencanta a onda, num conjunto organizado,
e patrocinado ou patrulhado, né, por todos nós, de onda. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as ciências, elas desaprofundam-se, desgravando-se por essa sistemática, né? A gente só se equilibra sistematicamente falando porque a gente se organiza num acordo de ondulação para digerir e funcionar sobre esse saber voluminaticamente falando, desexpressando, desesportando, desexplorando, desexplosivando o órgão sobre função sistematicamente de saber desequacionar esses valores de simbolorir e informar as pessoas em associação de lojas de investir, contrações para fazer acontecer mudanças no dia a dia do serviço, em operações e organizações de matérias, né? Isso são encontros, né? Perfeito, lindos, maravilhosos. Então é isso, né? Para quem via diferente ou não temperava bem ou sempre comprava pronto, aqui você tem uma oportunidade de ver como pegar da natureza, né? E ver como que planta, ver como que colhe, ver formas de temperar, de cozinhar e de se envolver com essa morada dos cuidados que o espírito toma de acordo social para poder se desinformar e se descarregar nesses eventos de desrepartição científica, né, de provação de sabor e saber das tomadas de acordos e logísticas dentro dessa versão apreendida e patrocinada por todos nós. Espero que gostem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui.